Olá, meus amigos, começando aqui mais uma Biblioteca Estudos Nacionais. Hoje para falar de um livro muito especial que foi o nosso segundo lançamento lá em 2017, que é A Espiral do Silêncio. Não deixe de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho. É a primeira edição brasileira desse clássico da opinião pública, que é estudado por centenas de milhares de pesquisadores de comunicação social, de opinião pública há muito tempo, mas não tinha ainda uma versão em português. E de que ano é esse livro? Ele é de 1979, um livro alemão, e ele foi escrito pela cientista política Elisabeth Noelle-Neumann, por ocasião de uma pesquisa, de uma perplexidade que ela teve ali durante as eleições presidenciais alemãs de 1976. Ela percebeu, por exemplo, que as pesquisas de opinião diziam uma coisa e quando chegava na hora do voto aparecia outra coisa. Olha só, alguma coisa aí muito semelhante a algum outro país. De repente parece que as opiniões, as pesquisas, as sondagens de opinião não davam exatamente o diagnóstico que aparecia nas urnas depois. E o que ela então começou a perceber? Ela começou a perceber que isso é esquisito e tinha que ser pesquisado o que estava acontecendo. E ela foi então fazendo uma longa pesquisa de opinião pública, sobre o conceito de opinião pública, para saber como que a opinião pública, segundo todos os autores da época que vinham estudando e de épocas anteriores, como que a opinião pública funcionava, para tentar então sondar como que isso acontecia. Então, a primeira parte do estudo dela foi essa sondagem teórica e histórica sobre o que foi dito e estudado sobre a opinião pública. Na segunda parte, então, ela pesquisou em loco, com entrevistas e tal, e observando as enquetes, como que eram feitas as pesquisas de opinião na época dela. E o que ela percebeu? Ela percebeu, então, aquilo que a gente chamou de espiral do silêncio, ou teoria da espiral do silêncio, que é um fenômeno normal, natural da opinião pública, natural de qualquer sociedade humana, na verdade, que é o quê? É o fenômeno segundo o qual as pessoas omitem as suas verdadeiras opiniões por desconfiarem ou por observarem de modo verdadeiro ou falso, não interessa se é assim ou se não é, mas as pessoas sentem que aquela opinião dela não vai ser bem recebida, então ela silencia. Então, o conjunto desses silenciamentos é que vai gerar então o que ela chama de espiral de silêncios, quer dizer, muitas pessoas silenciando sobre o tema, o assunto, um determinado assunto, quase sempre o tema político, né, que acaba sendo, no caso da pesquisa dela, o pleito eleitoral daquele período. Então, determinadas opiniões eram não mal vistas, então, por medo do isolamento social, de sofrer ostracismo social, as pessoas preferiam omitir, então, não dizer. Ela percebeu que as pessoas de esquerda, naquela época, tinham maior tendência a debater suas opiniões publicamente, enquanto as de direita, nem tanto. Em determinados aspectos, determinados pontos que são interessantes para os conservadores, os cristãos na época, que gozavam de uma certa hegemonia, eles entravam no assunto, mas havia uma pouca ou nenhuma, muitas vezes, disponibilidade para enfrentamentos quando se percebia que essas opiniões majoritariamente não eram bem aceitas. E aí então ela traça nesse livro uma série de especulações que são interessantes a gente observar também ao longo de todas as épocas, né, não só naquele período ali, que é o fato de que muitas vezes a opinião majoritária sobre um determinado assunto é uma impressão que a gente tem, e essa impressão de que determinada opinião é majoritária pode ser gerada nas pessoas sem que isso seja verdade. Então a gente tem vários assuntos que são interessantes observar nesse aspecto, que são tratados como temas polêmicos, quando na verdade todo mundo tem mais ou menos a mesma opinião e não é a opinião a opinião majoritária não é aquela que está sendo retratada como majoritária, né? Então aí entram outros aspectos da opinião pública. Ela percebe também, por exemplo, que os jornalistas, né, ou melhor, o campo jornalístico, o meio jornalístico, ele tendia à esquerda já naquela época. E percebia-se também então que a mídia tinha um poder especial nessa definição, nessa delimitação ou nessa descrição, nessa amostragem ou suposta amostragem do que é uma opinião majoritária ou não. Então esse é um tema muito interessante que leva a muitas reflexões, de a gente pensar por que nós acreditamos
que uma opinião determinada é majoritária ou não, né? Muitas vezes a gente tem uma opinião baseada nessa impressão, né? Ah, tal assunto ninguém pensa assim, então eu não vou pensar, né? E muitas vezes não é bem esse o caso, na verdade é às vezes uma espiral, estamos sofrendo ali uma espiral de silêncios. E então não é uma, como muita gente trata, né? Acabou virando assim o termo espiral do silêncio como se fosse uma técnica de manipulação, silenciamentos e omissões. Não, isso é uma outra coisa. A questão é que a espiral do silêncio, como teoria, ela mostra um fenômeno natural da opinião pública, né? A opinião pública ela tende a ser assim, porque o homem é um ser social e ele, quando tem uma opinião, ou quando ter uma opinião é uma coisa, agora quando ele vai emitir ela, ele então tem todo um cálculo de opinião pública que cada indivíduo tem a capacidade de fazer, de perceber se aquela opinião vai ser bem aceita, bem recebida ou não. Mas é claro que isso vai depender da impressão que ele tem sobre as opiniões majoritárias, e o que depende do quê? Das informações que ele tem. E essas informações vêm de onde? Quase sempre da mídia, das conversas privadas, etc, etc, que as pessoas vão tendo essa impressão e vão então observando e silenciando ou não, né? Isso vai determinar aí a maior coragem de dar uma opinião ou covardia, medo, né? Então nós vimos isso muito nos últimos anos aí no Brasil. Então quem quiser adquirir o livro A Espiral do Silêncio, de Elizabeth Noelle Neumann, tá aqui nesse vídeo o link da descrição. Não deixe de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os novos vídeos, os novos episódios aqui do Biblioteca Estudos Nacionais.